microchip não tem nada a ver com isso, né? Então, muitos cristãos, quando ficam perdendo o seu tempo publicando vídeos na internet sobre o microchip, eles poderiam estar estudando Apocalipse 13 e 14 para entender os reais bastidores do conflito cósmico. Você imaginou, amigo ouvinte e amigo internauta, Deus e o diabo brigando no fim dos tempos para ver quem vai ter um chip e quem não vai ter um chip? Não tem cabimento nenhum. O conflito cósmico é uma coisa muito mais séria do que isso. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho, estar com a carteira cheia de documento. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Realmente, Apocalipse 7, verso de 1 a 3, fala que Deus tem um sinal, e esse sinal, de acordo com Ezequiel 20, verso 12, e também o verso 20, fala que é o sábado, o sinal do Criador. E muitos podem dizer, mas este sinal foi para os judeus. Então vemos em Gênesis 2, verso 3, que Deus abençoou, santificou e reservou para o descanso o sábado antes mesmo do pecado e antes mesmo de haver qualquer nação. E não foi após o pecado que surgiu o sábado. O sábado não tem relação com o pecado. Mas sobre o chip que substituirá a identificação. Deveríamos nós usar um chip e se apegar mais ainda a esse sistema financeiro que é nada mais, nada menos do que uma escravidão moderna que visa tirar cada vez mais nosso livre-arbítrio? Deveríamos colocar um chip em nosso corpo, mesmo sabendo que nosso corpo não pertence a nós, é templo do Espírito Santo? Leamos Levítico 19, verso 28. Não façam cortes em seus corpos, por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Tradução Nova Versão Internacional. Claramente expresso que o princípio por trás desta orientação é não fazer marca no corpo, pois o nosso corpo foi criado pelo Criador e não pertence a nós. Examinando esse mesmo texto em outra tradução, já na versão da Bíblia de Jerusalém, está escrito: não façam incisões no corpo por algum morto, nem façam tatuagens, eu sou Javé. Está escrito também em 1 Coríntios 6, verso 19 a 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual o verdadeiro propósito que alguém pode estar disposto a colocar o chip, a não ser o interesse financeiro? Sobre isso a Bíblia nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, verso 24. E se o motivo for a preocupação com a segurança, pois falam que este chip serve para localizar, rastrear a pessoa em caso de sequestro, roubo ou coisa semelhante. Sobre isso também a Bíblia nos assegura: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, não proteger, em vão vigia a sentinela, em vão vigia os guardas. Salmos 127, verso 1. E se o motivo for por causa da identificação de identidade em todos os documentos em um único sistema? Sobre isso também Ezequiel nos fala, capítulo 20, verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Claramente, este é o sinal que nos identifica. A grande questão é que o laço do dinheiro será a isca usada pelo governo mundial e religioso para impulsionar a maioria a organizarem o comércio em torno de 6 dias de trabalho e reservando um dia adulterado de adoração, que é o domingo pagão. Então todo o comércio motivado por essa globalização dominical e também ambiental para ter um dia sem as fumaças das fábricas e dos carros, rapidamente aceitarão esse regime católico
planejado já há muitas décadas atrás. Pode até ser que o chip seja usado para o controle financeiro, embora eu penso que não dará tempo colocar em todo mundo. Ou talvez até outro recurso já existente para controlar o sistema financeiro, o comprar e o vender. Na verdade, deveríamos sair fora do sistema capitalista e praticar o cultivo da terra sem depender da imposição, seja por chip ou outro método. Em Apocalipse 13, verso 17, está escrito: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vemos claramente que haverá sim uma imposição financeira forçada à adoração religiosa. O apego ao dinheiro e aos confortos da cidade fará com que muitos sigam o exemplo da mulher de Ló, que recebeu ordens para sair da cidade sem olhar para trás. Mas o amor aos bens e ao comércio estava no coração dela, e ela transformou-se em uma estátua de sal. Deus convida para que o justo viva pela fé. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente evitar esse monte de documento. E uma coisa, meu amigo, se você está com Cristo, se você busca Jesus, se você estuda a doutrina do grande conflito, você sabe que independente de chip ou não, o que importa é você estar em íntima ligação com Deus, tá ok? Então fique tranquilo, não creia nessa teoria. Receberam o documento de vocês? Recebi. Muito radical, cara. O meu eu tive que devolver, pai, pra arrumar a foto que ficou horrível. E eles entregam quando? Disseram que em uma semana. Enviam pelo correio mesmo. Tá aí, cara. Gostei dessa ideia. Um documento só. Vai ser bem melhor do que aquele monte que a gente tinha antes. Olha aí, eu digo mais. Em breve este cartão será substituído por um chip implantado sob a pele. E você, Cláudia? Recebeu o seu? Não. Pai, a Cláudia guardou sábado. Cláudia, você conhece as implicações de não ter este documento? Os antigos perderam a validade. Agora ou é esse ou nenhum. O que é que me diz? Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente evitar esse monte de documento. Pai, o senhor Cláudia, sabe... sem este documento você não compra uma bala, nem uma agulha sequer em lugar nenhum do mundo. Existe um controle internacional via rede mundial de computadores, um monitoramento por sensores ópticos. E nessa altura do campeonato, você já deve estar na lista negra. Eu não me importo, eu prefiro servir ao meu Deus. Eu já falei pra você largar essa religião. Vamos. Preencha esses formulários. Eu mesmo vou levar no correio e solicitar o seu documento. Eu não vou deixar de guardar o sábado. E desde quando filha minha me desobedece? Vamos, faça o que eu estou mandando. Pai, deixa eu seguir o meu Deus em paz. Estúpida. Não. Tássia, você por aqui? Oi. Desculpe, mas você não pode comprar. Por quê? Pelo que eu sei, você é daquela religião que guarda o sábado. E vocês estão proibidos de comprar ou vender qualquer coisa. Eu fui daquela religião, não sou mais. Ai, e você tem como provar? Claro. Só um minutinho. Desculpe, pode passar. Sua ficha está limpa. Você achou que eu ia morrer de fome? Claro, você tem razão. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Quando subiu aos céus, os anjos disseram que ele voltaria nas nuvens. Ninguém poderá esconder-se de Deus. Todos os sinais de sua vinda já se cumpriram. As catástrofes que assolam o nosso mundo evidenciam que o dia do juízo não tarda a chegar. A porta da graça ainda está aberta. Arrependam-se dos seus pecados. Aceitem a Jesus. Guardem os seus mandamentos e vivam pela fé. Aqueles que permanecerem ao lado de Cristo sofrerão perseguições. Já vemos isso acontecer.
Muitos estão morrendo por causa de sua fé. Mas não tenham medo. Melhor com Deus do que sem Ele. Ai daqueles que se posicionarem ao lado de Satanás. Hoje é o dia. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre.